Boa noite, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, sejam todos bem-vindos a mais um grupo familiar e nós vamos dar continuidade ao estudo do livro do Apocalipse e hoje nós vamos fazer uma pequena pausa na leitura dos capítulos para esclarecer alguns temas muito importantes. Eu queria falar hoje a respeito do arrebatamento, de uma forma muito simples, para pessoas que ainda talvez nunca ouviram falar ou que conhecem muito pouco a respeito desse assunto. Arrebatamento é o encontro da igreja com Jesus. Né? E isso, na verdade, é o momento mais aguardado, né? O Maranata, a hora venha, Senhor Jesus, é quando Jesus vem para levar a sua igreja. Não é? Muito bem. O arrebatamento, não é? Ele é fácil de se entender, de se explicar. Mas o problema todo é quando nós perguntamos quando vai se dar esse arrebatamento. Ele vai ser antes da grande tribulação? Ele vai ser no meio da grande tribulação? Ou vai ser no final da grande tribulação, quando a Bíblia mesmo relata a vinda de Jesus? Não é? Então, eu vou te mostrar, né, o modo que os estudiosos, os PhDs, os doutores em estudo de escatologia, de Apocalipse, da palavra de Deus, né, os especialistas, o que eles falam. Né, e vamos já antecipar que existe três linhas de raciocínio. Existem três visões diferentes de quando esse arrebatamento vai se dar. Existem aqueles que falam que o arrebatamento da igreja vai se dar no início, antes, na verdade, da tribulação. Né? Nesse caso, a igreja nem vai ver todas essas dores, essas tribulações, então eles são chamados de pré-tribulacionistas. Né? Existe também uma corrente, né? Aqueles que falam que a igreja vai estar na primeira parte da tribulação e ela vai ser arrebatada nos cerca de 3 anos e meio do início da tribulação. Nós vamos relembrar o tempo da tribulação, lendo Daniel daqui a pouquinho, mas esses que falam que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação, eles são chamados meso ou midi-tribulacionistas. Eles entendem que a igreja vai participar de uma parte, mas antes do momento que a tribulação se torna mais assim severa, a igreja vai ser arrebatada. E existem, por último, aqueles que são os pós-tribulacionistas. O que significa isso? É aqueles que falam que a igreja, mesmo sendo a igreja de Cristo, ela vai passar por todas as fases da tribulação, vai participar e vai viver todos os juízos e as justiças que nós vimos nos capítulos, né, que já lemos, e são terríveis, não é? São acontecimentos catastróficos, terríveis. Para entender a diferença de visão e do pensamento de cada um, então hoje nós vamos dedicar esse grupo familiar para esse esclarecimento. De uma forma muito simples, não é nada assim tão profundo, mas fácil de entender no que eles se baseiam. Em primeiro lugar, para se falar nessas linhas, né, de pensamento, né, de entendimento, o que é o pré-tribulacionismo, o que é o meso ou midi-tribulacionismo, o que é o pós-tribulacionismo. Isso daí está ligado ao período da tribulação. Então vamos relembrar, né, aqueles que estão acompanhando a gente talvez pela primeira vez, o profeta Daniel, ele traz uma informação em Daniel capítulo 9, versículo 27, que se entende que é a duração do período da tribulação. Ele fala, então eu estou lendo o Velho Testamento, o livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Né? Já esclarecendo, ele se refere ao anticristo, e essa semana não são 7 dias, é uma semana profética, são 7 anos. E na metade da semana, ou seja, em 3 anos e meio, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, que seria um pacto que ele teria feito para conseguir unir todos os povos. E sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então aqui foi uma profecia que mostra que a tribulação ela é um período de 7 anos, não é? 7 semanas, né, proféticas. Muito bem. Se nós pensarmos nisso, então o que nós vamos estudar hoje e entender, esclarecer, é se o arrebatamento vai ocorrer antes desses 7 anos proféticos, na metade ou no final. Então a primeira linha de raciocínio
nós vamos começar com os pré-tribulacionistas, aqueles que entendem que o arrebatamento da igreja vai ocorrer antes da tribulação. No que eles se baseiam? No que eles firmam? Como que eles pensam isso? O que eles enxergam na Bíblia para terem essa ideia, não é? Então eu queria te mostrar, começar te mostrando, né, pedindo para você abrir lá no livro de Romanos, capítulo 8, né? Romanos, Novo Testamento, capítulo 8. Né? E antes de lermos o capítulo 8, nós vamos ler o versículo 1, eu vou dizer o seguinte: os pré-tribulacionistas, eles entendem que a igreja do Novo Testamento, ela tem uma promessa diferente, não é, da igreja que, ou seja, do povo de Deus, que é o povo de Israel. Nós não precisamos ler, mas é um texto muito conhecido, quando lá no Evangelho de João, capítulo 1, não é? Talvez versículo 11, Jesus, quando João fala de Jesus Cristo, ele fala assim que ele veio para os seus, né? Quer ver? Olha só, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, veio para o que era seu e os seus não o receberam. E aí no versículo 12, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Então, esses pré-tribulacionistas, eles entendem o seguinte: há uma diferença entre o povo de Israel, o povo da promessa, e o povo do Novo Testamento, a igreja do Novo Testamento. Porque a igreja do Novo Testamento, ela recebe Jesus. E o povo, né, da promessa, eles não recebem. E a Bíblia fala, mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E como filhos de Deus, eles tiveram sua natureza transformada. E agora você vai entender. No capítulo 8 de Romanos fala assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, né, segundo o desejo do mundo, né, mas segundo o Espírito. Então eles falam assim, não, quem tem Jesus, ele tem, na verdade, uma situação, não é, espiritual, uma natureza diferente. Então ele não vai participar do arrebatamento. Como seria esse arrebatamento, então, na visão dos pré-tribulacionistas? Ocorreria em duas fases. A primeira fase, Jesus Cristo, né, preste muita atenção nisso. A primeira fase, Jesus Cristo vem secretamente. Então, primeira fase, Jesus vem secretamente e leva a sua igreja de uma forma sobrenatural. Né? Ele leva de uma forma sobrenatural, tira todos os que são salvos da terra. E numa segunda fase, corresponde à segunda vinda de Jesus, aí ocorre no final da tribulação, quando ele vem novamente com todos aqueles que ele leva, não é com aqueles, e muitos falam que até com os anjos, e vem no cavalo branco, né, que nós acabamos de ver isso, e por isso que eu estou fazendo essa reflexão, porque são assuntos que nós já vimos, então fica fácil de explicar. Então, eles falam que se divide em duas partes. Então, se baseia nisso. O arrebatamento, não é, ele vem porque a vinda de Jesus vai ser, em primeiro lugar, em secreto, e em segundo lugar, publicamente, né, quando ele vem para derrotar realmente na batalha de Armagedon, né, o anticristo, jogar o anticristo e o falso profeta, né, inaugurar o lago de fogo. Nós já vimos isso, né? Mas então se baseia nisso. Agora, olha só, eu queria que você fosse comigo lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, nós vamos ler o versículo 51. Então, aqueles que falam que vai ser antes, eu queria te mostrar uma situação, o que eles defendem, né? Porque aqui fala assim, eis aqui vos digo um mistério. Estou lendo 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 51, né? Novo Testamento. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Presta atenção nisso, ante a última trombeta. Né? Esse ponto dá a entender que, então, a igreja passaria por essa tribulação, porque aqui fala ou quer dizer, diante da última trombeta, né? Aí os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Né? Então, essas pessoas que entendem isso, eles falam assim, não, essa trombeta que está sendo tocada aqui não é a mesma trombeta que se tocou, que se fala lá em Apocalipse, né? Se você puder ir comigo, lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15. Eu vou te mostrar onde está a diferença. Preste muita atenção que você vai entender também.
Em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, fala assim, a sétima trombeta. E tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e reinará para todo sempre. Você vê que a sétima trombeta acontece quando está tendo a tribulação. Então, isso daqui parece uma contradição, né? Porque fala assim, poxa, se é ante a última trombeta, então a igreja está passando da tribulação. Mas os pré-tribulacionistas, eles falam o seguinte, essa trombeta que está sendo tocada aqui foi tocada por um anjo. Olha, preste atenção. E tocou o sétimo anjo, a sua trombeta. Agora eu vou te mostrar o que eles se apoiam. 1 Tessalonicenses, né, volta um pouquinho, e 1 Tessalonicenses capítulo 4, nós vamos ler o versículo 16. Preste muita atenção que você vai entender. Está escrito assim, 1 Tessalonicenses, Novo Testamento, volta, né? Um pouco a Bíblia. Está escrito assim, porque o mesmo Senhor, olha, o mesmo Senhor, não é o anjo, descerá do céu com alarido. Alarido é um grito forte, não é? E com voz de arcanjo, quer dizer, com uma voz poderosa. E com a trombeta de Deus. Então, essa trombeta é a trombeta de Deus, que é tocada pelo Senhor, diferente da trombeta que foi tocada pelo sétimo anjo. Então, eles falam assim, não, quando se toca a última trombeta, o toque da última trombeta, é a trombeta da bênção, a trombeta que o Senhor vai tocar, diferente da trombeta do anjo, que está tocando justamente por causa do juízo, né, e da justiça de Deus. Amém? E aqui no versículo, aí fala, continuando, né? Repetindo, fala assim, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Veja que é o arrebatamento mesmo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. E aqui já deu para entender. Não é? No capítulo 5 de Tessalonicenses, né, já que está aberto aqui, no versículo 9, fala assim, olha, porque, eu estou lendo no mesmo livro, tá? No capítulo 5, versículo 9, porque Deus não nos destinou para a ira. A ira seria os juízos, né, e as consequências da grande tribulação, mas para a aquisição da salvação por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, nesse mesmo livro, fala que o Senhor não nos destinou para a ira. E, na verdade, a ira, o derramamento das taças, todas essas catástrofes, isso corresponde à ira de Deus. Então, eles se baseiam nisso. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10, eu vou ler para você também, fala assim, eu estou lendo Apocalipse, né, capítulo 3, versículo 10. Ele fala assim, quando ele fala para as igrejas, como guardastes a palavra da minha paciência, né, a palavra, né, que, como foste obediente, né, aos meus mandamentos, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, eles também se baseiam nisso. Também um outro fato, né, que eles alegam é o seguinte, se você vê, né, já que nós estamos aqui no Apocalipse capítulo 3, a palavra igreja, só é citada no capítulo 3, aqui no versículo 14, né, fala, e o anjo da igreja que está em Laodiceia, e depois aqui no final, quando ele fala assim, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso em Apocalipse 3, 10, né, que nós lemos, mas aqui eu estou lendo o versículo 14, que fala da igreja, e o versículo 22. A igreja não é citada mais durante a tribulação, que ocorre no capítulo 15 e 16. A igreja só vai ser citada, se você quiser ver comigo, no livro do Apocalipse, lá no Apocalipse, capítulo 22, versículo 22, 16. Está escrito assim, eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas. Nas igrejas, eu sou a raiz e a geração de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. Então eles alegam que a igreja ela só aparece no capítulo 3 e depois no final da Bíblia, capítulo 22, né? No final da Bíblia.
Isso significa que a igreja não está participando da grande tribulação. Mas onde estaria a igreja então, se ela não está participando dessa tribulação? Eles entendem que ela está participando da bodas do Cordeiro. Amém? Então é assim que eles entendem a tribulação, né, não atingir, né, aqueles que são de Cristo, aqueles que são salvos. Agora, eu queria que você visse, né, o que seriam os pós-tribulacionistas, né? E aqueles que, então, só relembrando, aqueles que defendem que a igreja ela vai participar até a primeira parte, né? Mas no que eles se baseiam nisso, né? Por que eles se baseiam? Vocês lembram quando eu li no livro de Daniel, que ele fala que vai ter um pacto com todo mundo e que durante esse pacto, né, o anticristo ele vai ter uma paz falsa, tudo falso, tudo fingimento, tudo uma artimanha, né, tudo simbolicamente uma paz, mas não, na verdade não é. Mas que na metade das 7 semanas, ou seja, nos 3 anos e meio, aí vai vir a abominação, né, do desolador. Então eles entendem que é quando houver essa abominação que começa efetivamente a tribulação, né, quando a coisa que era meio subentendido, agora o anticristo faz valer mesmo a força para a destruição da igreja, né, e daqueles que são de Cristo. Então o arrebatamento se daria nesse momento. Quais os argumentos que eles têm? Então eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Mateus, capítulo 24. Mateus, né, Novo Testamento, capítulo 24. Jesus ele vai falar aqui, olha só, no capítulo 24, versículo 15. Eu estou lendo o Novo Testamento, né, Mateus, capítulo 24, versículo 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lhe entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Então aqui dá a entender o seguinte, Jesus fala, ele se refere ao livro de Daniel que nós lemos, e ele fala que quando houver a abominação da desolação, isso vai acontecer nos 3 anos e meio. Então, nesse momento é que vai se manifestar o anticristo. Então, segundo os ou midi-tribulacionistas, o anticristo ele vai se revelar mesmo na metade da grande tribulação, ou seja, cerca de 3 anos e meio, né? Fazendo só um parênteses, muitos falam que nem é 7 anos completo, que isso é simbólico, o número 7 na Bíblia é simbólico. Nem vamos entrar nesse detalhe. Nós vamos dizer o seguinte, esses ou midi-tribulacionistas, eles entendem que é nesse momento que o anticristo se revela. E só quando o anticristo se revela que vai poder haver o arrebatamento, né? Então eu queria que você visse também isso, porque existe uma cronologia, eles se baseiam numa cronologia de acontecimentos, né? Numa ordem de acontecimentos. Eu queria que você fosse comigo lá em 2 Tessalonicenses, né? 2 Tessalonicenses, né? No capítulo 2, estou lendo 2 Tessalonicenses, capítulo 2, preste muita atenção. Aqui fala assim, Novo Testamento, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. Ora, irmãos, rogamo-nos pela vinda do nosso... Olha só, rogamo-vos, né, se pede pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele. Aqui está se falando, o apóstolo Paulo está falando do arrebatamento. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, né, ou por cartas, por mensagens, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ele fala assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Então o apóstolo Paulo fala assim, olha, para que venha Cristo, né, arrebatar, né, ele fala assim, vamos pedir para... No começo ele fala, vamos orar, né, para que o Senhor venha nos arrebatar. Mas isso não vai acontecer senão, olha os sinais, que houver apostasia, né, a perda da fé, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Esse homem do pecado, o filho da perdição, ele se refere ao anticristo, ao inimigo de Deus, né, ao inimigo de Jesus e ao inimigo da igreja. Né? Então, por esse entendimento,
para que cronologicamente tenha vindo o anticristo, e segundo o apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Tessalonicenses, ele fala assim, é necessário que tenha apostasia, quer dizer, a fé deixe de ser a fé na verdade, na palavra da verdade, e seja uma fé falsa. Então, aí sim vai vir o anticristo, e aí nesse momento é quando vai ter o arrebatamento. Outra coisa também, quando nós lemos lá, se você puder voltar, né, agora você vai ver, olha que interessante, né, o mesmo versículo que nós lemos, que alguns entendem que mostram que a igreja vai ser arrebatada no início, eles usam exatamente para mostrar que a igreja vai ser arrebatada numa, na metade, né, no meio da tribulação. Ele fala assim, né, nós já lemos isso. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Aqui, quando eles falam, no momento, num abrir e fechar de olhos, quer dizer, uma coisa, você sabe que o abrir e fechar de olhos do nosso corpo é um movimento mais rápido, não é? Um dos movimentos mais rápidos. Ante a última trombeta, então ele fala assim, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Então, ele entende, né, que essa abrir e fechar de olhos, né, quando isso acontecer, nós vamos ter a nossa vida, né, transformada e o nosso arrebatamento. Quando que vai acontecer isso? Como Paulo falou, quando vier o anticristo e ele se manifestar. Ele só vai se manifestar, né, segundo esses estudiosos, quando vier a abominação da assolação, né? Quando ele cessar o pacto, quando ele não permitir mais que se adore o Deus verdadeiro. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 que nós lemos, aí agora eles tomam do outro lado, né? Para dizer que, olha só, voltando, né? A gente lendo aqui, a sétima trombeta, né, nós vemos, e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo, né, vieram a ser do nosso Senhor e do Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então se entende que isso vai acontecer só mesmo na metade da grande tribulação. E a ira de Deus, né, ela começa a se manifestar no capítulo 15 e 16 do Apocalipse. Se você puder ver aí, olha só, no capítulo 15, aqui quando as taças começam a ser derramadas, quando começa na terra mesmo a acontecer as catástrofes, né, que foram determinadas por Deus, que estavam previstas, profetizadas por Deus, determinadas por Deus, então nesse momento a igreja, né, ela não vai estar. Então eles entendem isso. Na hora que vier mesmo o castigo, na metade da tribulação, a igreja já não está mais. Muito bem. Qual que é a última linha, né, de pensamento? É a linha do pós-tribulacionismo. Né? E esses pós-tribulacionistas, eles já falam ao contrário. Eles falam que a segunda vinda de Jesus, que nós vimos a semana passada no capítulo 19, né, que ocorre simultaneamente com o arrebatamento da igreja. Então, para eles, a igreja vai participar de tudo aquilo que nós falamos, das catástrofes, da grande tribulação que começa no Apocalipse 15, 16, vai tendo os derramamentos das taças e todos aqueles flagelos, todas aquelas catástrofes que nós lemos, a igreja vai participar. No que eles se baseiam isso? Eles se baseiam quando Jesus ele descreve a grande tribulação. Então vamos ver no que eles estão se baseando. Mateus capítulo 24, né, vamos voltar lá para o Novo Testamento. Mateus capítulo 24, nós vamos ler do versículo 29 ao versículo 36, tá? Isso daí também tá escrito, está transcrito essa fala de Jesus, né, essa alerta de Jesus está escrito em Marcos, no capítulo 13, está escrito em Lucas, capítulo 21, mas nós vamos aqui em Mateus. Está escrito assim, Mateus, capítulo 24, versículo 29, né, nós vamos ler até o 36. Está escrito assim, e logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então você vê que aqui já descreve aquilo que nós estudamos em Apocalipse, como os fatos que aconteceriam na grande tribulação. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Então você vê que aqui, eu não vou ler
tudo, mas você vê que é nessa hora que está acontecendo tudo que vai vir Jesus, né? E, e aqui ele fala assim, e ele enviará seus anjos com com rijo, né, ou com forte clamor da trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Então aqui se relata o que seria o estabelecido pelo arrebatamento, o encontro de salvos com Jesus, não é? Muito bem. Segundo a Tessalonicenses, que nós lemos, você vê que as mesmas passagens você pode entender de várias maneiras. E eu estou falando de pessoas que estudam, pessoas que pesquisaram, pessoas que têm, na verdade, muitos deles têm sua vida dedicada como profissão até ao estudo desses livros, do estudo das Escrituras. Quando fala em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 3, fala assim, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Eles entendem que para que venha Jesus, tenha que se manifestar. E eles não entendem que essa manifestação ocorre no momento somente da metade dos 7 anos, ou seja, nos 3 anos e meio. Eles entendem que quando ele se manifesta, significa a manifestação e a derrota dele. Ou seja, quando ele terminou de fazer tudo o que ele iria fazer e Deus derramou todas as justiças. Eles entendem dessa forma. Eles também falam, né, se você é um pouco mais para frente, no livro de Pedro, eles falam que Pedro, em nenhum momento, né, ele dá a entender que vai ter dois momentos da vinda de Jesus, que nem os pré-tribulacionistas falam, que vai ser tudo simultaneamente. Né? Então, se você vê o livro de 2 Pedro, né? 2 Pedro, um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, no versículo 10, está escrito assim, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Então dá-se entender que aqui está tendo uma catástrofe, está se abalando, né, os céus, a terra, né, as potestades, os astros, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Então, aqui quando ele fala do dia do Senhor, ou seja, o dia em que Jesus volta, né, é esse dia. E aí ele dá continuidade aqui, né, vamos ler, né, o versículo. Havendo, pois, de perecer todas essas coisas que pessoas vos convém, todas essas coisas que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, né? Ele está falando assim, olha, então vocês guardem a sua santidade para se prepararem para esse dia, aguardando e apresentando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em logo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Então ele tá dando um recado, e aqui ele não dá um entender, olha, vai ter uma fase em que Jesus vai buscar a igreja, não é? De uma forma sobrenatural, de uma forma secreta, e depois ele vai vir de uma forma pública. Não é? Eu creio que, assim, de uma forma geral, né, a gente já pôde ter uma ideia dessas linhas de raciocínio, e nós, quando darmos continuidade na Bíblia, nós precisamos entender o seguinte, não é? Eu sempre falo de um versículo que é chave quando se lê Apocalipse. Nem todas as coisas do livro de Apocalipse foram reveladas. O que Deus revela são as coisas que nós devemos saber para nós tomarmos, né, o cuidado de cumprir. Não é? Ele não tem a preocupação de esclarecer o que vai ser feito, como vai ser feito, naquilo que não cabe a nós, né, fazermos. Não é? Você sabe que no livro de Apocalipse, lá quando nós falamos no capítulo 19, né, que nós estudamos, no versículo 7, fala assim, regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e lá já a sua esposa se aprontou. Quando nós temos o nosso coração em Deus, nós não precisamos nos preocupar muito se vai ser de uma forma, de outra ou de outra. Nós temos que nos preocupar com aquilo que nos cabe. E o que nos cabe é buscar a palavra de Deus
trazer a nossa vida em temor a Deus. Nós não somos perfeitos, mas buscar sempre conserto com Deus, sempre estar se consertando, sempre estar buscando Deus para buscar força para nós termos o nosso caminho endireitado pela palavra de Deus, através dos cultos ganharmos a fé, o esclarecimento, a presença do Espírito Santo. Eu queria então terminar, não é? Eu falei tanto do Deuteronômio que eu queria que você guardasse muito isso, né? Você vê que se estudiosos, homens doutores em conhecimento, doutores nesses assuntos, eles não chegam a um acordo, então nós temos que lembrar da palavra de Deus que explica o porquê que eles não chegam a um acordo. O que explica tudo isso, pastor? O que explica tudo isso? Vai no Velho Testamento, lá no livro de Deuteronômio, né? E fala que está escrito assim, Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas são para o Senhor nosso Deus. As coisas encobertas são para quem? Para Deus, isso é parte dele. Porém, as reveladas, a que ele revela claramente, são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras dessa lei. Amém? Então, com esse esclarecimento, você vai ter, assim, condições de entender que existem 3 hipóteses, né, e cada uma se diferencia pela forma ou pelo momento em que a igreja vai ser arrebatada. Eu queria convidar você para baixar sua cabeça, fechar seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Que esta mensagem, meu Pai, que esses ensinamentos tragam a tua presença, meu Pai, o teu poder no coração de todas as vidas que ouvirem. Porque o Senhor mesmo diz que o livro do Apocalipse, ele traz bênção para todos aqueles que leem e que ouvem. Que assim seja, meu Pai, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém, graças a Deus. Deus abençoe a todos, uma boa noite e até o próximo domingo, às 10 horas da manhã, para mais um culto virtual, em nome de Jesus.